Olá, pessoal. Nosso último assunto a ser tratado no Oriente Médio, nesses conflitos aí, envolve o Líbano e a Síria. Então vamos ver o que aconteceu aí de mais recente envolvendo esses dois países. Um breve histórico, né? Falar um pouquinho ali do Líbano. O Líbano ele nasce através de uma fragmentação da Síria, lá no ano de 1943, né? Era uma região administrada pela França. Isso tem a ver com um acordo que havia sido feito entre a França e o Reino Unido, chamado Sykes-Picot, ainda durante a Primeira Guerra Mundial, né? Porque esse território que hoje a gente conhece como Líbano e Síria era dominado pelo Império Turco-Otomano, que é um dos países que foi derrotado na Primeira Guerra Mundial. E no caso do Líbano, né, a gente precisa saber que existe uma grande rivalidade religiosa, né? E por mais que tenha sido feito o chamado Pacto Nacional, buscando uma estabilidade social através da divisão do poder político, e não necessariamente tem acontecido essa estabilidade social, essa pacificação do país, né? Então o Líbano se separa da Síria. Curiosidade, a Síria até hoje não reconhece essa separação do Líbano, né? Mas o fato é que tem um reconhecimento internacional. E como foi feita essa divisão do poder político? Então a gente tem os cristãos maronitas, né, no Líbano. Então só pode ser presidente do Líbano alguém que seja cristão maronita, né? Só pode ser primeiro-ministro no Líbano alguém que seja sunita. E só pode ser presidente do parlamento, ou seja, presidente do Congresso Nacional libanês, uma pessoa que seja xiita, né? No próprio parlamento, você tem uma divisão das cadeiras, né? Então, você tem 64 assentos destinados aos cristãos, e aí, para os muçulmanos e drusos, você tem também 64 assentos, sendo que 27 são para os xiitas, 27 para os sunitas, os outros para os drusos, né? Então, essa é a divisão que tenta buscar uma estabilidade social, né? Uma tentativa, só que a coisa ela é bem tensa, né? Uma história triste do Líbano, para a gente contextualizar, para a gente entender, por exemplo, a formação do Hezbollah, que é o principal grupo radical islâmico libanês, que está baseado principalmente no sul do Líbano. Isso tem a ver com os palestinos, tem a ver com a luta entre judeus e palestinos, porque muitos palestinos acabaram fugindo para o sul do Líbano, na década de 1970. O Líbano recebeu muitos muçulmanos palestinos. E os maronitas resolveram fazer um atentado em 75 contra um ônibus cheio de muçulmanos e palestinos. E aí isso acaba deflagrando e minando a estabilidade social do país. Então, é uma guerra civil entre cristãos e muçulmanos entre 75 e 1990. Tá? Para a gente ter uma ideia hoje, mais recentemente, né, 2017, o Líbano contava aí com 6 milhões de habitantes, sendo que 54% da população é muçulmana. E aí você tem ali mais ou menos meio a meio, né? 27% sunita, 27% xiita, né? E 40% da população é cristã, né? Aí tendo uma mistura entre católicos maronitas, ortodoxos gregos, catolicismo grego e, enfim, outras denominações. Tá? O fato é que nessa guerra civil, os palestinos no sul do Líbano eles vão ser muito perseguidos, inclusive por judeus no sul do Líbano, porque os judeus eles vão invadir o sul do Líbano para pegar alguns palestinos que estavam lutando no território da Palestina e fugiram, e o Estado de Israel foi atrás deles no sul do Líbano, né? Inclusive cometendo alguns massacres ali em acampamentos de refugiados, né? E aí vai nascer o Hezbollah. O Hezbollah é um grupo radical islâmico e é uma resposta a uma invasão que acontece na década de 80, né?
uma ofensiva militar israelense que foi para cima de palestinos, né, que estavam ali no sul do Líbano. E tem um massacre, deixa eu comentar rapidinho, um chamado Sabra, o outro chamado Shatila, onde as tropas de Israel se juntaram com os cristãos maronitas e massacraram mulheres, crianças e idosos que estavam num campo de refugiado. Né? Na verdade, são dois campos, né? O de Sabra e o de Shatila. É daí que surge o Hezbollah. O Hezbollah, ele nada mais é do que uma reação àquilo que aconteceu com os muçulmanos, com os palestinos no sul do Líbano. E esse grupo Hezbollah, ele acaba recebendo apoio de xiitas radicais. Ele recebe apoio da Guarda Revolucionária do Irã e do governo sírio. Né? Então eles se organizam, é formada uma milícia, e é curioso porque o Hezbollah não é só um grupo armado, o Hezbollah é um partido político dentro do Líbano. Né? O Hezbollah também é uma entidade filantrópica dentro do Líbano. Então o Hezbollah ele é tudo. Ele tem o seu braço armado, ele tem o seu braço social e ele tem o seu braço político. Tá? E aí o que acontece, moçada? Recentemente, 2023, 2024, o Hezbollah se envolveu em mais um conflito armado com Israel, por causa do Hamas. Né? Então, quando o Hamas fez aquele atentado lá no sul de Israel, né, e Israel reagiu violentamente, né, massacrando inclusive a população civil na faixa de Gaza, o Hezbollah, vendo toda essa ação truculenta contra os civis palestinos, começou a trocar tiro lá em outubro de 23, e depois, em 2024, né, começou ali em 2023, e ali depois de 2024, Israel agiu com muita força contra o Hezbollah, inclusive matando o seu principal líder, que é o homem que você está vendo aí na foto, chamado Sayed Hassan Nasrallah. Então, Sayed Hassan Nasrallah era o principal líder do Hezbollah e ele foi morto na capital, em Beirute, né, em 2024. Dias antes, Israel fez uma grande detonação de pagers e de walkie-talkie, porque o Hezbollah, o pessoal procura não usar telefone celular, porque sabe que o telefone celular ele pode ser grampeado, né? Grampeado, entre aspas, através de sistemas modernos de telecomunicações, né? Apesar de ser um telefone sem fio, é possível você interceptar uma ligação, conversas, enfim. E aí eles usam esses equipamentos mais considerados antigos, né? Os pagers e os walkie-talkie. E aí acontece que esses materiais, numa operação muito impressionante, que resumidamente, né, o Serviço de Inteligência de Israel conseguiu enganar o Hezbollah e conseguiu implantar dispositivos nesses aparelhos que foram acionados remotamente e acabaram matando vários integrantes. Né? E aí depois eles mataram esse líder em 2024. Então, esse conflito aí enfraqueceu muito o Hezbollah. O Hezbollah foi duramente atingido. Não só o grande líder do Hezbollah foi morto, mas outros líderes do Hezbollah foram mortos, né? Muito do arsenal militar do Hezbollah também foi destruído. Né? Então, Israel conseguiu enfraquecer bem o Hezbollah, que é apoiado pelo Irã. Né? Então, esse é um ponto importante que a gente não pode deixar de mencionar. Tá? E também é um ponto importante para o seu vestibular. Né? Toda essa confusão que envolve o Irã, o Israel e os grupos que o Irã apoia no Oriente Médio contra Israel. Ok? No caso da Síria. No caso da Síria, a gente tem a queda do ex-ditador, o homem que você está vendo aqui, Bashar al-Assad. Né? A Síria é um país com mais ou menos 22 milhões de habitantes, a maioria da população sunita. Né? Só que o Bashar al-Assad ele fazia parte de um grupo chamado Alawita, que é uma outra derivação dos xiitas. Então você tem aí uma coalizão da minoria, os alauítas, que são derivados do xiismo,
mais os cristãos, mais os drusos que comandavam o poder. E o Bashar al-Assad, ele foi derrubado no final do ano passado, né, por um novo grupo extremista radical islâmico, chamado Hayat Tahrir al-Sham, mais conhecido como HTS. Tá? Lembrando que toda essa guerra civil na Síria, que no ano passado resultou na queda do ditador, começou lá em 2011, no contexto da Primavera Árabe. Tá? Então isso é importante a gente lembrar. Resumidamente, quando o Assad estava no poder, ele contava com o apoio dos alauítas, dos cristãos, do Hezbollah, do Irã e da Rússia. A Rússia, inclusive, tinha uma base militar na Síria, né? Por conta da queda do ditador o ano passado, a Rússia precisou abandonar sua base militar ali. Tá? E aí, contrários ao governo do Assad, os Estados Unidos, a União Europeia e os sunitas. Tá? E hoje, o grupo que comanda o poder político na Síria é esse HTS, que significa Organização para a Libertação do Levante. O homem que você está vendo na foto, Ahmed Hussein al-Sarraj, né, ele é o grande líder desse grupo HTS e ele se colocou agora como presidente temporário do país. É o homem que procura agora negociar com as potências, com os Estados Unidos e com a Rússia. É um homem que procura estabelecer relações diplomáticas, né, para se perpetuar no poder. Tá? E qual que é o objetivo desse grupo HTS? É, aos poucos, transformar o país também numa teocracia, né? Num radicalismo sunita. Tá? Porque é um grupo sunita agora que comanda o país, só que é um grupo radical sunita. Ok? Então eles estão aí num processo de implementação da Sharia, que é aquela lei radical islâmica. Então, a ver ainda o desenrolar, né, porque não tem nenhum ano de poder no país, e o que pode acontecer aí é você ter mais um país radical no Oriente Médio. Tá joia? Um grande abraço e até mais.